Boa noite, irmãos. O Senhor Deus nos direcionou esta noite para nós refletirmos em Sua palavra, em Tiago, capítulo 4. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Tiago, capítulo 4. Vamos ler, nesse momento, o versículo 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Se você prestou bastante atenção nos cânticos que já entoamos, realmente você vai ver e vai conectá-los ao que Deus tem a nos ensinar esta noite. Realmente vieram bastante a combinar, não é? E vamos então refletir na palavra do Senhor. Assim está escrito em Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, que eu coloquei como um título bem simples, fazendo o bem. Deus, ele nos ensina, então, conhecer a palavra do Senhor. O autor dessa epístola, já está no nome, né? Epístola de Tiago. Esse Tiago que se intitula aqui é o Tiago, meio-irmão de Jesus, né? O irmão de Jesus. E ele, então, escreve essa epístola, que é chamada de Epístolas Gerais, porque ela não foi dirigida a alguém especificamente, nem foi dirigida a uma igreja especificamente também, mas era uma carta, era uma epístola que circulava nos vários grupos cristãos que haviam na época, e o propósito dela foi censurar estes cristãos, não é? Por sua grande degeneração, eles estavam passando a viver de uma forma completamente contrária ao que as Sagradas Escrituras ensinavam. E a vida de muitos desses cristãos estavam destruindo completamente o testemunho e a prática do cristianismo. Então ele escreve essa carta, e nesta carta nós encontramos vários e vários ensinamentos e princípios. No capítulo 1, né, nós encontramos então o apóstolo desafiando este povo, estes grupos, a usar corretamente a palavra de Deus. No versículo 12, que é a chave deste capítulo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. No versículo 22, aí ele vai falar aqui que todo bem vem de Deus, e no versículo 22 ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, não é? E aí ele vai dizer que, por causa disso, ele se esquece rapidamente de tudo que ele aprendeu. Então, aqui nesse capítulo, ele vai ensinar, né, que nós precisamos nos aproximar da palavra do Senhor com os pressupostos corretos, entendendo que
é a palavra de Deus, é o ensino, a revelação do Senhor para nos conduzir, para transformar as nossas práticas, seja no falar, seja no agir, seja no pensar ou em qualquer outra área das nossas vidas. E nesse momento eu preparei aqui uma ilustração que muitas vezes encaixa muito bem nas nossas vidas. Essa ilustração é chamada da ilustração dos 10 espelhos, bastante conhecida também, geralmente quando eu trago uma ilustração já é conhecida, né? Então havia uma sala que haviam 10 espelhos, e havia um domador naquela casa onde existia essa sala, que ele tinha 2 gatos. Um gato era mansinho, dócil, gato jovial, vamos dizer assim, que vivia sorrindo. O outro gato não. Era ranzinza, resmungão, mal tocavam nele já, né? Hostil. Então ele foi fazer um teste. Aí ele pegou o gato mansinho, não, vamos começar pelo mais feroz, né? Pegou o gato feroz e então colocou lá dentro daquela sala. E depois, passados alguns minutos, aquele gato sai em disparada. Porque o que aquele gato viu? 10 gatos piores que ele. E ele correu porque ele não conseguia suportar aqueles gatos. Ele ia ser devorado. Então ele colocou o gato mansinho. E lá, quando o gato mansinho chegou e viu aqueles 10 espelhos, o que ele encontrou? 10 gatos melhores que ele. E ele saiu 10 vezes melhor daquela sala. O que acontece muitas vezes quando nós nos aproximamos para ler a palavra do Senhor? Nós nos aproximamos da palavra do Senhor com os nossos pressupostos, a nossa maneira de ver o mundo e tentamos encaixar na palavra do Senhor e o efeito vai ser devastador. E não é à toa que a maioria corre do Senhor. Porque quando chega diante do espelho, o que acontece? Vê a si mesmo e não aguenta. E foge do Senhor ao ver a sua imagem refletida ali. Então o apóstolo Tiago está dizendo aqui, olha, vocês têm que usar a palavra do Senhor de uma forma correta. Qual é a forma correta? Aprender, praticar. Aprendeu, praticou. Se você aprendeu e não praticou, ele diz no versículo 22, você está enganando ao pastor. Está enganando a seu pai, a sua mãe. A palavra de Deus diz que você está enganando a você mesmo. E somente a você. Por quê? Porque você continua a ser aquele, sem ofensas aos adolescentes, é que eles estão se desenvolvendo mesmo, estão aprendendo, não é? E muitas vezes, como a maioria de nós que não somos mais adolescentes, só queremos aprender pela tentativa e erro. Não queremos aprender pelos conselhos dos demais. Então, o que acontece? Muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor com os nossos pressupostos e pela sua palavra, e a gente lê aqui, e a gente diz, olha, não adianta você só ouvir, você tem que fazer. Aí diz, não, isso é muito... Aí o imaturo diz, não, isso é muito relativo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E vai. Como o tolo que diz lá em Provérbios, né? Que o tolo aprende à sua própria custa, o sábio à custa do tolo. E ele então não se aproxima, enganando a si mesmo, ele vai continuar nessa tentativa e erro. E nunca vai amadurecer. Vai permanecer aquela criança de sempre que precisa sempre do leitinho ainda. Não aguenta um alimento mais sólido.
Então ele fala isso no capítulo 1. No capítulo 2, ele então vai mostrar que não se deve fazer acepção de pessoas, né? Não se deve honrar o rico e desprezar o pobre, porque isso ele atribui à parcialidade e à injustiça. E ele vai mostrar no capítulo 2 que isso é completamente contrário ao tratamento de Deus com todas as pessoas, porque quando Jesus veio aqui, ele foi tratar com os pobres. E ele usou muitos e muitos, não é, que eram perseguidos e blasfemados e encarcerados pelos ricos da sua época. E ele vai ensinar no capítulo 2 que a misericórdia precisa ser praticada. Não só justiça, mas a misericórdia precisa ser aplicada. E ele vai expondo no capítulo 2 também o erro daqueles que se jactam na sua fé, mas tinham fé apenas como a dos demônios, que acreditavam sim que Deus existia e pronto. E só isso criam. Mas não como Abraão ou como Raabe, que se tornaram completamente dependentes do Senhor. No capítulo 3, ele vai ensinar também sobre a questão do dever de refrear a língua, de usar a língua de maneira adequada para não ferir as pessoas e para edificar, não é? Porque a língua, no final, vai mostrar que é um objeto, que é um órgão que vai promover a discórdia em todos os lugares nos quais ela não é controlada. E ele vai então trazer a questão, fazer um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. E ele entra aqui no capítulo 4, que é o capítulo que nós estaremos meditando essa noite, mas não podemos desprezar os demais, porque a conclusão lógica, e ela aparece assim, como se fosse um flash, é o nosso versículo-chave. É o versículo que nós vamos tratar mais detidamente. Então, no capítulo 4, ele vai falar do desejo que muitos cristãos ainda têm pelas coisas do mundo, que dão muito valor aos prazeres e às amizades deste mundo. E o que estava acontecendo dentro da igreja? Por causa desse amor ao mundo, desse valor ao mundo, muitas brigas, muitas divisões, a um tal nível que o cristianismo estava sendo envergonhado. E por isso ele então escreve essa carta para circular entre todos os cristãos. Então essa carta ele vai dizer que o resumo dela, que nós precisamos amadurecer como cristãos. E para amadurecer como cristãos, não basta ouvir. Só você ouvindo todos os dias. Se você gravar várias mensagens, 365 mensagens que tem aí pela internet, se você pegar e todo dia ouvir, não vai ser suficiente, você não vai amadurecer. Porque o amadurecimento requer você ouvir, conhecer e praticar, fazer. Enquanto você não faz, você não amadurece e vai continuar como o imaturo, tentativa e erro, tentativa e erro. E Deus já revelou o caminho que você deveria estar. Então, meu irmão, só ouvir não vai transformar você à semelhança de Cristo. Porque isso implica em verdadeira e profunda prática. Então, aqui, no capítulo 4, ele começa com uma pergunta. Ele diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Olha só, a coisa era tão séria que ele não diz só contendas. Ele diz de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. E ele diz: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne?
mas depois a gente volta para cá. Então, aqui no capítulo 4, ele vai falar sobre a origem das contendas, né, que nós já vimos aqui, e ele responde: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Aí ele vai dizer várias coisas, depois a gente vai passar por elas. Continuando o capítulo, se você for estudar de uma maneira mais detalhada, depois ele vai dizer que não se deve falar mal. Nós não podemos, não devemos falar mal uns dos outros. Não é? Se nós temos alguma opinião acerca de alguém, nós devemos chegar lá e falar com ele, e não para outro, porque como é que nós vamos edificar a vida de nosso irmão? Como é que nós vamos afastar o nosso irmão da beira do precipício se nós falarmos para um terceiro? Não é? Tem que ser com ele. Se nós temos alguma opinião, então deve tratar com ele. E ele então vai entrar no final desse capítulo apresentando a falibilidade dos projetos humanos. Em que sentido? Tiago vai mostrar que o homem ele tem uma tendência muito forte de querer viver independente do Senhor. Esse viver independente do Senhor, nós traduzimos em uma palavra: orgulho. Que esse foi o pecado de Satanás. E esse é o pecado que ele quer colocar no coração de cada um de nós: orgulho. O que é orgulho? Querer viver independente do Senhor. Querer viver no eu no trono, e não o Senhor no trono, como cantamos muitas e muitas vezes. Então aqui, neste final que nós lemos, o orgulho está bem claro. O homem fazendo os seus projetos. E nós não vemos o homem colocando Deus nos seus projetos. Ele diz: vou fazer, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E ele nunca diz que essa é a vontade do Senhor. Ele não expressa que o Senhor está. É por isso que se chama a atenção. Em vez disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, olha só. É interessante, não só viveremos. Se o Senhor quiser, não só viveremos. Por quê? Nós cantamos uma canção aqui que nós falávamos sobre o nosso respirar, que tudo vem do Senhor. Se vivermos amanhã, aí sim, se Deus nos der saúde amanhã, aí sim, se Deus nos der as oportunidades amanhã, aí sim, nós faremos isto ou aquilo. Mas quantas vezes muitos de nós apenas planejamos, apenas vivemos o dia a dia sem pensar um momento no Senhor. E passamos, e lutamos, e corremos, e trabalhamos, e chegamos à noite, e nas nossas conversas durante o dia a gente faz exatamente o que as pessoas estão fazendo aqui. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo outro e tal, e enchendo-se de projetos, mas não inclui o Senhor. Então vamos refletir. Então, depois que Tiago apresenta todos esses princípios que nós já vimos nesses capítulos, ele conclui: portanto, sabe um flash assim, prestem atenção. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu não estou querendo dizer que todo dia nós amanhecemos e tomamos a decisão: não, hoje eu vou procurar uma situação para eu viver em hipocrisia. Né? Porque muitas vezes a questão de eu saber e de eu não fazer já é ligado diretamente à hipocrisia. O que ele está querendo dizer aqui é que nós precisamos lembrar dos ensinamentos do Senhor. Porque se nós não lembrarmos, como é que nós vamos praticarmos? Como é que nós vamos praticar se não lembrar? Se não conhecer? E se conhecemos, que é o que ele diz aqui, essa palavra, portanto, inicial deste versículo, faz então a conexão com tudo mais que nós já vimos.
com todos os ensinamentos dos 4 capítulos anteriores e com os ensinamentos do 5º capítulo também. Portanto, se é assim, por que vocês ainda estão presos na prática maligna do orgulho? Por que os seus corações ainda estão presos nos prazeres e amizades desse mundo? Se é assim, se o Senhor, que nós começamos cantando uma música, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A questão não é que nós decidimos hoje ou amanhã viver em hipocrisia. A questão é que muitas vezes nós não consideramos Jesus como o Senhor. Lá pela década de 80, meados de 80, ensinava-se nas igrejas que existia 2 tipos de crentes, né? O carnal e o espiritual. Mas onde é que isso está na Bíblia? Aí qual era a teoria da época? Existia a pessoa incrédula, sem Cristo. Existia a pessoa crente, mas que só aceitou Jesus como Salvador. E existia a pessoa crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ora, pois, se Jesus não for o Senhor, como ele será o Salvador? Só existe um cristão. E aquele que é cristão tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Como seu Salvador e Senhor. E por que a gente ainda quer viver, então, como se nós fôssemos os senhores? Como se nós não buscássemos no nosso dia a dia qual a vontade do Senhor. Como tem ensinado muitos e muitos anos aqui já, como eu adoro o Senhor neste momento. O Senhor, naquela situação, na tribulação. Porque nessa época aqui, como esses cristãos eram muito briguentos, eles estavam espalhados. Ninguém conseguia ficar perto deles. Eram muito briguentos. Por isso que ele diz, de onde vem essas guerras e contendas que há entre vós? Então, quando eles começaram a brigar entre si em Roma, e em Jerusalém, o Império Romano os expulsou. E eles passaram a viver sem lugar. E ficar um tempo num lugar, um tempo no outro, por isso que tinha que ser uma carta circular. Eles eram tão briguentos, tão rixosos, tão orgulhosos, que não tinha como ter convivência entre eles mesmos. Portanto, então, Deus fez você perceber, o apóstolo está dizendo, olha, Deus já te revelou tudo isso aqui que nós já falamos. E Ele te fez receber. Qual é a conclusão lógica? Que você agora sabe. Pode ser que você não sabia dessas coisas. Eu falei de uma maneira geral, mas você pode se aprofundar. Mas agora, portanto, agora você sabe. E ele continua. Bom, aquele que sabe, se você sabe que deve fazer o bem, Tiago está dizendo. Se você conhece, se você sabe o bem que você deve fazer e que você deve fazer o bem, por que não faz? E se não faz, ele conclui. Se você não faz, você está pecando. Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com o pecado da nossa ação. O que nós fazemos? O que é pecado? Aquilo que eu faço contra o que o Senhor exige, contra a lei do Senhor, contra os ensinos do Senhor. E aqui a palavra de Deus está tratando de um outro tipo de pecado. Quando eu não faço aquilo que eu deveria fazer. Você sabe. Fazer o bem aqui quer dizer a coisa correta. Você sabe o que é certo, o que é correto.
Deus capacitou você a perceber o significado das coisas. Deus deu capacidade para você discernir a verdade espiritual que nós acabamos de ler. E de você tomar uma decisão na sua vida de passar a ter uma conduta diferente, um modo de agir diferente, um modo de falar diferente, um modo de se relacionar com a Bíblia diferente, um modo de orar diferente, um modo de se relacionar com todos diferente, porque agora você sabe. E quando ele fala essa palavra sabe, ele não quer dizer que agora você está em dúvida. Não, você sabe. Você tem o conhecimento completo. Não tem nada mais a ser acrescentado aí. Não tem nada mais a ser ensinado. Tiago diz, tudo que já foi ensinado nos 4 capítulos, você sabe. Não tem nada a ser acrescentado aí. Tudo que nós já falamos. E é isso que ele quer dizer. Você sabe. Você está consciente. Você compreendeu. Você recebeu, ouviu ou leu o que Deus revelou para você. Então é importante você saber. É importante conhecer. E precisamos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Precisamos conhecer os propósitos de Deus para este mundo, não somente para mim, porque muitas vezes eu estou muito concentrado em mim, né? Qual é a vontade de Deus para mim? E a gente, de pouco lhes diz, qual é a vontade de Deus para minha família? Qual é a vontade de Deus para os meus tios? Qual é a vontade de Deus para os meus vizinhos? Qual é a vontade de Deus para a minha igreja? Muitas vezes nós nos concentramos muito em nós. E queremos saber a vontade do Senhor, mas só para nós. E Tiago mostra muito claramente o que nós devemos fazer. Aquele que sabe que deve fazer o quê? O bem. O que é o bem? O que é correto? O que é honrado? O que é desejado? Uma ação que é admirável. Responder de forma branda, pensar, refletir antes de agir, demonstrar o amor não somente com palavras, mas em atos. Enfim, o bem. E o que é o nosso bem? Jesus. O que é o nosso bem? Onde deve estar todo o nosso amor? Em Deus. Aquele que sabe que deve fazer o bem, pegando o amor. Aquele que sabe que deve amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, enfim. E também deve amar seu próximo como Deus nos ama. Esse é o bem. Agora nós já sabemos, e quantas vezes nós já lemos e estudamos, que é algo bem básico, essa questão do amor a Deus e ao próximo. Mas como nós transformamos esse conhecimento em atos? É aí que está a questão. É aí que Tiago pergunta. Você sabe que deve amar o Senhor. Você sabe que deve amar o seu próximo. Por que você não ama o Senhor dessa maneira? Por que você não ama o seu próximo da maneira que o Senhor ensinou? Sabe por quê? Egoísmo. O grande problema é o nosso coração. Nosso coração é orgulhoso. Nosso coração quer viver independente, não somente de Deus, mas também do meu próximo. Quero viver dependente de você. Se eu começar a amar você, você vai se afastar e vai doer. Ou você vai fazer alguma coisa comigo e eu vou sofrer.
eu. E você tem que parar de conjugar o verbo na primeira pessoa. Claro, em algumas coisas sim. Se o Senhor perguntar, quem enviarei? O que você vai dizer? Eu. Não é? Quem Deus vai enviar para ajudar fulano? Eu. Aí sim. Mas egoisticamente, não. Tem que ser tirado. Mas irmãos, não pensem que isso é uma coisa que nós vamos nos livrar aqui neste mundo. Nós vamos viver essa luta até o encontro com o Senhor. Mas temos que lutar bravamente contra esse eu, não é? Que ele vai dizer aqui no versículo 7 do capítulo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Resistir ao diabo. Né? Em vez de você estar guerreando e em contendas entre vocês, você tem que estar guerreando e resistindo ao diabo. Muito bem. O bem, o que é aprovado, tudo que é contrário ao que é maligno, ou moralmente maligno, que é ensinado por este mundo. Este mundo entra lá dentro das nossas casas e ensina a malignidade, não é? A TV só ensina coisa ruim. Não ensina a trabalhar, né? Não ensina a honrar o pai e a mãe, muito pelo contrário, ensina a desobedecer e a zombar. Né? Não ensina a planejar um casamento nos moldes que a palavra do Senhor diz, né? Até que a morte separe. O mundo ensina um casamento e até eu não querer mais. Até eu me enjoar. Até eu aquilo. Até eu aquilo outro. Nós não vemos isso na TV e em nenhuma mídia ensinando isso aí. Para os mais jovens, não se vê planejar uma carreira, ensinar a planejar uma carreira, um modo de ganhar a vida de forma digna. O que se ensina é ganhar na esperteza, na malandragem. Temos que optar pelo bem. É difícil muitas vezes. Lá em Efésios, capítulo 4, também vai ser dito que nós devemos nos despojar, tirar algumas vestimentas que não servem para nós, nos despojar do velho homem e nos vestir do novo homem. Que longe de nós esteja gritaria, ira, blasfêmia, e perto de nós esteja palavras brandas, paciência, amor, enfim, que deve ser a luz que a gente reflete neste mundo. E ele diz, alguém. Quando ele diz aquele, quem é aquele? Aí você responde, eu. Aquele aí sou eu. Aquele que sabe. Pode ser qualquer um de nós. E o que você sabe? Vamos dizer que você saiba uma coisinha só. Você tem que praticar. Senão você não sabe. Dizem os professores mais famosos que um aluno só aprende, você só sabe que um aluno aprendeu quando ele modificou a sua prática. Enquanto ele ainda está naquela velha prática, ele ainda não aprendeu. Você tem que continuar ensinando. Tem que continuar ensinando. Até ele aprender. Lembra como a mãe faz, né? Quando a mãe fazia para os mais velhos, quando a mãe faz para os mais novos, que você erra, ela passa o dia inteiro para você corrigir aquilo. Tá, não deveria ter feito isso. Não, era assim, é tal e tal. Chega, mamãe, já aprendi. Não, não aprendeu. Quando você aprender, ela vai parar de falar. E assim é com Deus. O Senhor continua falando. Todo domingo, gente, o Senhor está falando. Continua falando com você sobre isso. Todo domingo, como que você vai adorar o Senhor nas várias circunstâncias da sua vida?
Você precisa viver de um modo mais dependente do Senhor. Não queira viver de um modo independente. Isso é orgulho. O orgulho é pecado. E o pecado traz a morte. Por que você morreria? Muitas vezes o Senhor perguntou ao povo de Israel isso aí. Por que que vocês morreriam? Se eu estou dando tudo para vocês. Todas as orientações. Para você ter vida. Porque ele explicou qual era a missão dele quando ele veio aqui. Olha, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Mas não vida baseada no orgulho. Não vida para você fazer como aqui, cobiçar, querer satisfazer todos os seus prazeres. Como ele diz aqui, de onde vêm, né, as guerras que há entre vós? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Essa expressão quer dizer o seguinte, que o teu coração e o meu coração muitas vezes está mais concentrado em satisfazer o seu desejo do que adorar o Senhor. É isso que essa expressão aqui quer dizer. Dos prazeres que militam na vossa carne. Existe uma guerra aí no seu coração e no meu coração. O seu coração e o meu coração. Quer se concentrar mais no seu prazer. Hedonismo, né? O famoso hedonismo. Me deu prazer, eu faço. Não me deu, não faço. Então o apóstolo vai dizer: olha, não é suficiente você conhecer. Você precisa fazer. Você precisa praticar. E essa palavra fazer, ela traz aquela ideia de você pegar, né, vários tijolos e começar a construir uma parede. Tijolo amarrando no outro e tal. Que é a figura da palavra edificação que nós temos que fazer nas nossas vidas e na vida do nosso. Temos que fazer, temos que edificar. Não há dúvidas e você precisa fazer. Quem deve fazer o bem? Quem sabe o que é o bem? Quem sabe o que é o bem e não faz o bem, o que acontece? Ele vai dizer peca. Ou seja, falha, não alcança o alvo para o qual Deus revelou para você o que é o bem. Porque o bem é para fazer o bem. E se você falha, o que aconteceu? Você fez a coisa errada. Porque muitas vezes o bem que nós deixamos de fazer para alguém, na vida dele se torna um mal. Vamos ver que muitas vezes alguém está passando por necessidades e a coisa é séria. Aí a pessoa chega com você e você tem recursos e você diz, não, eu vou orar por você. Você fez o bem. Se você não tinha os recursos, tudo bem. Você não poderia dar recursos, mas poderia dar outras coisas. Como os discípulos falaram muitas vezes, né? Bom, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que nós temos? Vida. Nós temos a verdade, nós temos palavras vindas do próprio Senhor que vão confortar aquele coração, vão fortalecer, vão animar para que aquela pessoa saia e consiga o seu sustento. E muitas vezes não fazemos este bem. E é isto o que Tiago está provando aqui, quando ele diz, portanto, vocês sabem tudo isso. E essa atitude da omissão é reprovada aqui. Vamos pensar em um personagem que fez isso com o Senhor. O Senhor disse, olha, você vai para Nínive. Nínive era a capital, né, uma das capitais mais perversas que existia na época, capital da Assíria. Até hoje aquele povo lá, né, Irã, Iraque, são terríveis. E Jonas disse, não vou não.
Aí Deus disse, olha, vai fazer isso. Não, não vou não. E o que aconteceu? Quando ele estava rumo ao que ele tinha escolhido, então Deus provoca um acidente e ali ele é engolido por um grande peixe. Mas logo que Jonas foi engolido, ele já se arrependeu? Não. As Sagradas Escrituras dizem que ele passou 3 dias para se arrepender. 3, lutando, querendo fazer a sua vontade ali, sepultado no estômago do peixe. Então ele se arrepende e o Senhor o livra. E muitas vezes nós fazemos assim. Como Jonas, nós sabemos a coisa certa a fazer, nós conhecemos, mas nós nos recusamos. E muitas vezes o Senhor nos disciplina e a gente insiste, obstinado como Saul. Insiste, não vou fazer. Peia, sofrimento, até que então se rende, como nós cantamos, rendido estou. Depois que já tentou tudo como o imaturo, como o tolo, tentou seguir seu próprio caminho e bateu na parede, se rende. Não consigo atravessar a parede. Senhor, tu tens que derrubar essa parede. Aí se rende. Muitas vezes nós estamos como Jonas. Não reconhecemos a soberania do Senhor. Nós cantamos o Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos seus senhores, soberano Deus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Cantamos e sabemos que isso é verdade, mas a nossa vida não reflete esta verdade. Vamos pensar em Romanos 2, versículo 21 a 23. Gostaria de ler com os irmãos, não vou me delongar muito. Romanos 2, versículo de 21 a 23. O contexto aqui é que Deus está tratando com os gentios e com os judeus. Deus, no capítulo 1, vai mostrar que os gentios, aqueles que não eram povo de Deus, aqueles, vamos dizer assim, hoje em dia, os não crentes, eles tinham o conhecimento de Deus. Eles tinham o conhecimento de Deus revelado pela natureza, revelado pela sua própria consciência. E a vida moral que eles tinham mostrava isso. Por isso eles são indesculpáveis, os gentios ou os incrédulos. E ele então está tratando aqui com os judeus, mostrando que os judeus também, qual é a diferença do gentio para o judeu? Que o judeu tem as Escrituras, o Antigo Testamento. Está escrito lá, eles conhecem o que deve fazer. E Deus vai dizer que eles também são indesculpáveis. Porque olha só, se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te gloria em Deus, que conheces a sua vontade, olha só, interessante, né? E aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos?
tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Olha só. Jonas não havia ensinado a si mesmo. Jonas era um judeu conhecedor de tudo isso aqui que está revelado aqui em Romanos. Como que alguém que sabe que o Senhor é soberano, o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor é Deus, como que ele não ensinou a si mesmo, sabendo que é impossível resistir ao Senhor? Aquilo que o Senhor determinou acontecerá. Esta passagem, assim como grande parte da epístola de Tiago, nos revela uma grande verdade. Religião não é suficiente. Religiosidade não é suficiente. Porque a pessoa pode conhecer a Bíblia toda e não ter vida. Não ter vida no sentido de ter Cristo. Porque quando se tem Cristo, portanto, se você tem Cristo, por que você não faz o bem? Olha só, como que muda a frase. Se você tem Cristo, como que você não faz o bem? Porque você não ensina a si mesmo. E nesse ponto, muitas vezes, estamos mais preocupados com o próximo. Aí sim, né? Estamos mais preocupados com o próximo. É para ti. Tá vendo? É para ti. Eu já estou tranquilo aí, mas olha, é para ti. Tu não ensinas a ti mesmo? Tu não ensinas a ti mesmo a ser submisso? Quando você está tendo uma atitude dessa, você não diz, fulano, submeta-se ao Senhor. Não murmure, não reclame, não julgue. O Senhor está falando para você. Aquele que sabe, você, eu. Porque aprovar a lei, achar bonito os ensinamentos, achar muito lindo que Jesus lá na cruz nos atrai e atrai a todos mesmo, achar lindo a vida cristã é uma coisa. Mas amar a vida cristã é outra. E só vai praticar aquele que amar. Porque a nossa consciência ela não é suficiente. E esse é um efeito do pecado, porque por isso que ele diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Porque a sua consciência pode te acusar. E você ficou triste, a tua consciência te acusou. E você ficou triste. Por um tempinho aí passou. Ou então você não fez o bem, depois ficou com remorso, novamente a sua mente te acusando, mas e o teu coração? Porque o grande problema aí é o coração. Como está o teu coração diante da tua omissão? Você não ajudou. Por que você não ajudou? Porque você estava concentrado em você. E o teu coração, ele é desesperadamente mau. Ele é desesperadamente corrupto. Ele engana, sabe quem? Até você mesmo. O seu coração te engana. Já pensou? Mas aí o versículo seguinte diz: mas Deus conhece e prova os corações. Existe alguém para controlar o teu coração. E se você não consegue controlar o seu coração. Agora eu lembrei uma vez, quando a Lívia nasceu, ela era bem novinha, né? E a gente ensinava essa questão do pecado. Aí um dia ela chegou assim, chorando e tal. Disse: que foi que houve, minha filha e tal. Aí na inocência da criança, né, ela disse assim: papai, eu não consigo parar de pecar. Uma vez ou outra eu estou pecando. Mas minha filha é assim mesmo. Não tem como controlar o coração. A gente precisa entregar o nosso coração ao Senhor. Então, aquele que sabe que deve entregar o coração ao Senhor, por que não entrega? Por que não?
Porque você ainda quer viver usufruindo dos prazeres deste mundo? Você ainda quer seguir a filosofia mundana de guerras e contendas? Porque aí fora, nada é conseguido por amor. Aí fora que eu estou dizendo no mundo, não é aqui na quadra não, no mundo. Nada é conseguido por amor, tudo é por guerra. É no foice, é um enganando o outro. Mas aqui é por amor. Se você sabe que lá fora é essa selva, por que você não escolhe viver aqui dentro, como igreja do Senhor? Porque você quer usufruir desses prazeres? Você quer se prender ao que é transitório, que é esta vida aqui, esquecendo do que é eterno, a vida com Deus? Isto é pecado. Você não está funcionando adequadamente. O seu coração está te enganando. O seu coração está se... Você está se auto-idolatrando. Porque o seu coração está mais concentrado em satisfazer os seus desejos do que em adorar o Senhor. É pecado. E qual o efeito do pecado? Nós já vimos conflitos, guerras, contendas, intemperança. Quantas pessoas nós já vimos que são completamente descontroladas e a gente tenta ensinar, mas elas não conseguem absorver, elas não têm limites. Quantas pessoas julgam os outros e falam mal dos outros? E detratam, e xingam, e inventam histórias? Quantos dizem, eu sou o cara? Não, eu sim. Esses fulanos. Quando eu digo eu sou o cara, eu vou conseguir, o que eu estou querendo dizer? Eu estou tomando o lugar de quem? De Deus, porque nós deveríamos dizer o quê? Se o Senhor permitir, eu farei isso. Eu farei aquilo. Porque se o Senhor, se você não conseguir, você tem a absoluta certeza que foi o Senhor que está te direcionando para algo melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem. Aí vem a autodecepção, não é? E muitos outros efeitos deste pecado. Então, meus irmãos, conhecer o que é certo, conhecemos. E já temos a capacidade de fazê-lo. Qual? O Espírito Santo. Conhecimento e capacidade gera o quê? Obrigação. Você sabe fazer e sabe o que fazer. Logo, você tem que fazer. Fazer o bem. Que Deus abra nossos olhos. Que nós passemos a viver e a vencer tais práticas. Que nós reconheçamos este princípio que diz aqui nas Sagradas Escrituras. Lá em Mateus, que Jesus ensinando, ele diz que nós não poderemos servir a dois senhores. Nós temos que servir um. Nós temos que amar a bondade. Enfim, temos que entregar o nosso coração ao Senhor e nos submeter. Versículo 4. Eu não vou ler essa primeira palavra, mas eu vou ler a partir dela. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Olha só, Deus resiste. Se você está no orgulho de querer viver independente do Senhor,
Deus está dizendo: eu vou resistir a você. Tudo que você me pedir, você não vai obter, porque você quer essas coisas para gastar somente nos seus deleites e prazeres e não para adorar o Senhor. Deus não vai dar para você. A resposta já é não. Se a sua oração está sendo feita no orgulho, Deus está dizendo não. Mas dá graça aos humildes. E se é assim, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas se tiver que resistir, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, se aproxime do Senhor, leia a Bíblia, ore, chegue-se a Ele, não tema. Ele tem o que é melhor para você. Purificai as mãos. Isso aqui é a resposta de como nós podemos vencer esse pecado de omissão, de não fazer o bem. Sujeitando-se ao Senhor, resistindo ao diabo, chegando perto do Senhor, limpando o coração e as mãos. E ele conclui: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então a pergunta, para concluir, não é? Nós vimos aqui que Deus nos revela o que é o bem. E ele diz que nos capacita para fazê-lo. Ele diz que nós já conhecemos o bem e que nós devemos fazer o bem. O primeiro e grande objetivo de cada um de nós deveria ser o primeiro bem, qual seja, obter um novo coração. Nós precisamos de um novo coração. Um coração igual ao do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e volte-se para o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você sabe o bem que deve fazer, não sabe? Sabe. Se não sabia, já foi dito. E você sabe que você deve fazer o bem. Então, por que você não faz? Responda ao Senhor. Por que você não faz o bem que você sabe que deveria fazer? Se eu erguer minhas mãos, sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, para te agradar, Deus, que minha vida cante a ti, como oferta de louvor. Eu quero demonstrar tua vida em mim, em tudo que sou, que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou, quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar,
que minha vida cante a ti, como oferta de louvor. Eu quero demonstrar tua vida em mim, em tudo que sou, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti, como oferta de louvor. Eu quero demonstrar tua vida em mim, em tudo que sou, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti.